O Rafael trabalha no Corpo de Bombeiros, no grupamento de socorro de emergência, no helicóptero, onde nós fazemos o atendimento pré-hospitalar mais especializado, ou com maior urgência, em que há uma redução do tempo de atendimento. Obrigado, bom dia. Vamos falar aqui hoje rapidamente sobre perfil e a cinemática do trauma, né? Aqui, acho que do outro lado. Como o Dr. Spillman disse, eu trabalho no resgate aeromédico do Corpo de Bombeiros, né? Assim como o Dr. Spillman, e nós somos grandes fornecedores de pacientes aqui para o Miguel Couto, né? E geralmente pacientes que, como o Dr. Edson disse aqui no início da palestra dele, são pacientes que custam caro ao Sistema Único de Saúde, e na maioria das vezes o paciente que vem para cá para o Miguel Couto, ele não é do município do Rio de Janeiro, né? Então esse é um ônus que a cidade arca em prol da comunidade em geral. Então, a gente pode começar rapidamente dizendo a definição do trauma, né? Então, o que seria o trauma? Eu me lembro quando eu estava entrando na faculdade, eu assisti uma aula do Anjo do Asfalto, e o médico que estava dando a palestra, ele perguntou exatamente isso no início da palestra, né? O que é o trauma? E aí, era uma plateia formada de pessoas de vários backgrounds, né? Mas, quer dizer, eu nem médico eu era recém saído do 2º grau, então eu falei uma bobagem lá qualquer, mas hoje em dia a gente pode dizer para vocês, né, para vocês terem uma noção bem apropriada do que é o trauma. O trauma é uma doença, sem sombra de dúvidas, é uma doença e tem um caráter endêmico. Ela está presente toda hora, qualquer momento. Tem gente que está morrendo nesse exato segundo por causas externas em algum lugar da cidade. Não tenham dúvida quanto a isso, né? Então é uma doença multissistêmica de caráter endêmico na sociedade, sendo o conjunto das perturbações causadas subitamente por um agente físico externo, de etiologia, natureza e extensão muito variada. Então, o que quer dizer isso? Trocando em miúdos. O trauma é causado por uma energia, né, uma troca de energia entre uma causa externa e a pessoa. Seja essa energia pode ser uma força mecânica, pode ser uma fonte de calor, né, pode ser uma radiação ionizante, né? Então, ela pode assumir vários aspectos, pode ser um afogamento, né? Essa cena aqui é de um policial militar, né, que é uma cena cada vez mais comum. Um policial militar foi baleado na cabeça em Bangu, né? E infelizmente isso é uma coisa que acontece com uma frequência muito grande. O fotógrafo dessa cena está até sentado aí na plateia. Bom, então vamos falar um pouquinho do perfil da doença, né? Quem é o protótipo de vítima? Ele é um homem, né? O homem, a incidência do trauma no homem é 8 vezes superior ao da mulher, porque o homem assume um comportamento de risco mais intenso, mais frequente, e ele tem entre 15 e 40 anos de idade. Isso é 75 a 80% dos casos de trauma ocorrem nessa faixa etária, né? Aquelas pessoas que têm menos de 15 anos, geralmente elas são vítimas de trauma por culpa de alguém que está entre 15 e 40 anos. Morador de grandes centros urbanos que assume comportamento de risco, né? Aí vocês vão perguntar, mas o que é o comportamento de risco? Depende, né? Na nossa cidade aqui, por exemplo, sair de casa já é um comportamento de risco, né? Na verdade, você vê, o cara vai na boate no downtown, na Barra da Tijuca, dentro de um shopping, e sai briga, tiro, facada. Sair de casa é um comportamento de risco. E o homem sai de casa muito mais do que a mulher. A mulher tem que tomar conta do filho, né? O homem tem que trabalhar, sai para se divertir com os amigos, sai para beber, né? Que na minha opinião é o maior comportamento de risco é esse. Você bebe, eu bebi 2 cervejas, doutor, não tem problema, você está querendo morrer. O cara bebe 2 cervejas, ele está num bar tomando 2 cervejas quietinho, o cara na mesa, 3 mesas na frente, ele já tomou uma caixa inteira. Aí o cara olhou de atravessado para ele sacou a arma, começou a dar tiro. Você está ali tomando 2 cervejas, tem grande chance de morrer, né? E, bom, é aquela coisa que eu disse, né? As mulheres têm uma incidência 8 vezes menor nos casos de trauma.
No Brasil, a morte por causas externas, ela ocupa a segunda posição como causa-morte geral. Né? Isso é uma tendência de países em desenvolvimento. Né? A primeira grande causa são as causas cardiovasculares, isso estou falando na população em geral. Né? Desde o recém-nato até o vovô de 110 anos, a primeira grande causa são as causas relacionadas ao aparelho cardiovascular. Infarto agudo do miocárdio, o derrame, né? O AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Entre 1 e 40 anos de idade, ela aparece como a primeira causa morte. Né? Isso traz um custo social, um custo para a sociedade muito grande. Nós vamos ver mais na frente, tem aqui uma conta, né, de quanto é que sai um doente de trauma para a sociedade. O doutor Edson falou aqui, mais ou menos, o quanto é que sai para o Hospital Miguel Couto, só em termos de atendimento médico. Mas esse custo é muito maior, porque aquele indivíduo que sofreu o acidente, que morreu ou que está inutilizado em casa, o que acontece com ele? Ele vai receber seguro, né? A sociedade, o governo do Estado tem um seguro obrigatório automóvel, ele vai receber esse dinheiro, ele vai parar de produzir, ele pode ser aposentado por invalidez, quer dizer, um cara que ia passar a receber aposentadoria com 65, 68 anos de idade, ele passou a receber com 30, porque agora ele não anda mais. Então ele ia viver dos 60 aos 80, ele ia receber 20 anos de benefício, né? Ele agora vai receber 50 anos de benefício. Sem falar que ele vai ter que comprar remédio, né? Vez por outra ele vai internar com uma complicação qualquer daquele trauma que ele teve lá atrás. Né? Então isso tudo é um valor agregado muito grande e a conta é assombrosa. Eu ainda fiz uma conta por baixo. Se você entrar no site da ONU, né, o que ele coloca como gasto inerente ao trauma para o Brasil é muito maior. Né, mas eu não sei que tipo de cálculo ele fez, se ele levou em consideração o valor do dólar, coisas do gênero. Né. Eu botei aqui um asteriscozinho para chamar a atenção de uma coisa. A região sul do país, que é tida como uma região que tem um nível socioeconômico um pouco melhor, esse padrão aqui, ele não se perpetua como verdade. Na região sul, causas externas é a terceira causa-morte, né, que se assemelha ao padrão europeu e norte-americano de mortalidade. Então, a primeira seria as doenças cardiovasculares, a segunda as neoplasias e a terceira o trauma. Né? Então, mostrando que realmente essa discrepância socioeconômica da região sul em relação ao resto do país, ela pode ser observada até nisso. Né? E o perfil dessas mortes por causas externas, ele é semelhante nos países de terceiro mundo, né, nos países em desenvolvimento e nos países de primeiro mundo. Nos países desenvolvidos, o acidente de trânsito, né, o acidente, eu tenho que me policiar para não falar acidente, não tem nada de acidente no acidente de trânsito. As colisões, né, de veículos automotores nos países em desenvolvimento são a primeira causa, né, de morte por causas externas. E os suicídios vêm logo depois. E nos países em desenvolvimento que você vê a inversão, né, e também a troca. O ferimento por arma de fogo, geralmente, ele é consequência de uma tentativa de homicídio, né? O homicídio. E aí as colisões automobilísticas vêm logo depois. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, no mundo morrem diariamente 16 mil pessoas devido a causas externas, ao trauma. Né? Isso aí está incluído aí violência interpessoal, colisões de trânsito, acidente de trabalho, as guerras. Não, obviamente, dependendo de quem é o presidente dos Estados Unidos, há uma variação sazonal. Né? E somente no trânsito morrem anualmente no nosso país 45 mil pessoas. E para cada morte, a gente tem que contabilizar outras 4 vítimas com necessidade de cuidados médicos. Né? Você vê um acidente de van na estrada, a van carrega aí o quê? Sei lá, 12 pessoas, 14 pessoas. Aí morre um, mas os outros 11 com certeza foram ao hospital. Né? Então você vê lá, morreram 2 pessoas, sim, mas junto com aquelas 2 pessoas tiveram mais 30 que tiveram que ir ao hospital, né? Por motivos vários. E uma coisa interessante também é que aqui no Brasil a gente tem uma casualidade em torno de 45 mil pessoas ano, somente associado ao trânsito, né? Motorista, pedestre foi atropelado. Nos Estados Unidos morrem em torno de 41 mil pessoas, sendo que a população dos caras é muito maior que a nossa. Então, quais são as causas que talvez expliquem isso? Eles lá têm não vou nem dizer uma tecnologia, mas eles têm uma infraestrutura de saúde voltada para o trauma, voltada para as causas externas, que já vem de anos.
Quando acabou a guerra do Vietnã, aquele pessoal todo que estava na guerra do Vietnã, que aprendeu a voar helicóptero, não sei o quê, quando eles voltaram, eles tiveram que trabalhar em algum lugar. Então, eles pegaram uma experiência grande de cuidados de casualidade em campo de batalha e levaram isso para a sociedade civil, né? Passaram a implementar os primeiros resgates em estradas, né? Passaram a ter os primeiros serviços de transporte de pacientes civil com helicóptero. Então eles têm uma experiência muito maior do que a nossa e maior do que a dos países na Europa, porque eles começaram a fazer isso mais cedo. Então você vê, a guerra do Vietnã foi nos anos 60. O nosso serviço de remoção aeromédica começou em 88, acho que 88. 88 por aí. Trabalhava só na parte do verão e depois de 89 foi que 89, 90 foi que passou a ser full time. Então, aqui no Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, para cada óbito por trauma no Brasil é gasto recursos públicos da ordem de R$140 mil por óbito. Aquilo tudo que a gente falou aqui, custo hospitalar, seguro, perda de produtividade e etc. Então a gente faz uma contazinha simples aqui, 45 mil óbitos ano, multiplicado pelos R$140 mil, dá só 6 bilhões e 300 milhões de reais que o país perde. É difícil a gente falar para vocês, não, esse é nosso dinheiro que foi embora. A gente não tem, o brasileiro, ele não tem essa mentalidade de raciocinar que a coisa pública é dele também. Mas você paga imposto em tudo que você faz, você paga imposto na gasolina que você compra, no cinema que você vai, na faculdade que você paga. E esse dinheiro está aqui, 6 bilhões e 300 milhões de reais que podia estar sendo utilizado para fazer outra coisa, para erradicar a fome, para fazer reforma agrária, seja lá o que for. De qualquer maneira, esse é um dinheiro que a gente joga no ralo. Por quê? Porque o cara o cidadão que é vítima, que se envolve no acidente de trânsito, geralmente ele está naquela situação por culpa dele próprio. Porque ele bebeu e dirigiu, porque ele dirigiu e não usou o cinto de segurança, porque ele dirigiu em alta velocidade. São coisas simples, ridículas que a gente fala aqui. As pessoas falam, mas cara, é quadrado, não sei o quê, beber, qual é o problema que tem? Eu sempre bebi e dirigia. Tem sempre aquela primeira vez que você vai beber e vai dirigir e você vai bater de carro. E eu vi isso na ambulância várias vezes. O cara fala, mas eu sempre bebi 3 cervejas e hoje me aconteceu isso. Foi azar. Eu falei, não foi azar. Se você não tivesse bebido, talvez você tivesse tido reflexo para poder parar antes, para desviar melhor. Isso é uma coisa que você nunca vai saber. Mas eu te garanto uma coisa, de todos os pacientes que eu vejo, 90% com certeza tinha bebido. 1 lata, 2 latas que seja. Então, é uma coincidência muito grande. Esse símbolozinho aqui é o símbolo da campanha da ONU desse ano, que é da segurança nas estradas. Então, você pode ver que ele mesmo fala aqui, que a segurança na estrada não é um acidente. Esses acidentes automobilísticos que ocorrem no dia a dia, com certeza eles são evitáveis por medidas simples. Então vamos falar um pouquinho da cinemática do trauma. Para a gente entender a cinemática do trauma, a gente precisa só de alguns conceitos básicos. O primeiro dele é a primeira lei de Newton. Aquela lei que todo mundo sabe, que todo corpo que está em repouso permanece em repouso, e todo corpo que está em movimento permanece em movimento até que uma outra força haja sobre eles. Isso é a coisa, isso é o dia a dia do trauma, é isso. O carro vem a 90 km por hora, o seu corpo que está sentado dentro do carro, ele está a 90 km por hora também. A partir do momento que ele bate numa parede, ele para, mas o seu corpo está a 90 km por hora. Então ele agora está se projetando em direção ao painel a 90 km por hora. E você vai bater no volante. Bateu com o tórax no volante, agora o seu coração está a 90 km por hora em direção ao seu externo. E ele vai bater a 90 km por hora no osso externo. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. A lei da conservação da energia. A energia não é criada ou destruída, ela simplesmente se transforma. Então o carro ele vem a 90 km por hora porque o motor está usando a energia da gasolina para gerar força, manter o carro em movimento. A partir do momento que aquela energia cinética que mantinha o carro em movimento encontrou um anteparo e parou, ela foi transferida para o carro está começando a se deformar todo. Ele começa a se deformar por causa daquela energia que estava movimentando o carro.
E a fórmula da energia cinética, né, que é a massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2. Então você pode ver aqui que a velocidade ela está elevada ao quadrado. Nós vamos ver mais na frente um exemplozinho básico de o que isso representa no dia a dia. Esse aqui é um outro cartaz da ONU também, né, falando sobre os acidentes. Não sei, o pessoal que está lá atrás talvez não esteja acompanhando, mas isso aqui são corpos, né, cobertos com um lençol branco na estrada. Então, vamos lá, vamos ao primeiro exemplo aqui. Ó, energia igual a massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2. Então vamos pegar um homem de 70 quilos que vem andando de bicicleta a 30 km por hora, sem capacete. Então tá lá, 70 que multiplica 30 elevado ao quadrado sobre 2 vai dar uma quantidade de energia de 31.500 unidades quaisquer aí. Né? E o segundo exemplo é o primo dele, tá? Aquela bicicleta de 2 lugares, que pesa 80 quilos, também está a 30 km por hora, e ele bateu. Você pode reparar que o primo dele, né, por pesar 10 quilos a mais, ele tem em torno de uma quantidade excedente de energia de 4.500 unidades. Agora a gente pega esse mesmo cara aqui e coloca ele só a 10 km por hora a mais, de 30 para 40, isso não é nada. Né? Num carro, se andar 30 km por hora a 40 km por hora é a mesma coisa. Mas vamos ver o que isso representa em termos de energia. Olha só, essa mesma pessoa que estava exposta a 31.500 unidades de energia, pelo fato de estar 10 km por hora só a mais, ele agora está exposto a 56.000 unidades de energia. Essa diferençazinha de 10 km por hora, né, ela representou um acréscimo de 24.500 unidades de energia. Que no evento de uma colisão, são 24.500 unidades de energia que vai deformar o corpo dele, né, que vai ser deletéria para ele, só por causa de 10 km por hora. Então, transmissão de energia, né? Você vê uma cena dessa de cima, o cara te chama para um acidente desse na estrada, você vê isso de cima e fala, pô, vou ficar aqui umas 5 horas, vai morrer gente, né? Já tem gente morta, vai ser um dia difícil. Imagina a quantidade de energia que não foi necessária para capotar um caminhão desse, um caminhão que pesa aí 2, 3 toneladas, cheio de carga. Né? Olha a voracidade, a violência do que é o impacto desse. Né? E para você ter lesão por causa do trauma, você precisa transmitir essa energia. Né? A energia está lá, movimentando o carro para frente a 90 km por hora. E na eventualidade de um acidente, ela é transmitida para o seu corpo. Como é que isso ocorre? Ela é transmitida diretamente, o valor da quantidade de energia, ela é transmitida diretamente proporcional ao número de moléculas em contato com a energia. Isso é óbvio, né? Eu que estou vendo o acidente de carro, eu não estou em contato com nada daquilo, não vai sobrar nada para mim. Agora, a pessoa que está lá dentro vai sofrer uma repercussão bem maior. E o número de moléculas de uma substância ou tecido é expresso pela sua densidade. O que isso quer dizer mais ou menos? Então você vê, levando para o lado da balística, né? O cara tomou um tiro de fuzil. Se esse tiro simplesmente transfixar o pulmão, né? O pulmão basicamente é um órgão preenchido por ar. Ele não tem nada, quase não tem tecido ali que seja capaz de trocar energia com aquele projetil que está entrando. Aquela bala vai entrar e vai sair, se não pegar nada de importante, acabou, o prejuízo dele foi esse. Vai queimar ao redor, né? Vai fazer uma neocavidade, vamos ver mais para frente que é isso. A energia é tão grande que ela entra e vai queimando por dentro do corpo. Mas não acertou nada, às vezes o cara nem cai. Ele sempre dá aquele tranco, né, da entrada e da saída do projetil, mas ele não cai. Às vezes ele fala, pô, me acertaram? Né? E agora você pega esse mesmo projetil e leva para a perna. Né? O cara tomou um tiro na perna que bateu no fêmur. O cara com certeza vai cair. Porque o fêmur, na densidade muito mais maior, né? É uma estrutura sólida, não se compara nem um pouco ao pulmão. O pulmão seria aí uma espuma, né? Seria uma bucha de tomar banho, e o fêmur seria um pedaço de pedra. Né? Então a transmissão de energia desse projetil para aquela pessoa vai ser muito maior nesse caso. Por quê? Porque o fêmur é muito mais denso. Então ele tem com que fazer um anteparo. Ele tem com que segurar. E esse anteparo é que, eventualmente, por ter um número de moléculas muito maior, juntas uma da outra, vai receber uma carga energética maior. Então, no corpo humano, a gente trabalha basicamente com 3 densidades. A densidade do ar, que é o pulmão, e as vísceras ocas, né? Seu estômago,
os intestinos. A água seriam os músculos, os órgãos sólidos, né? O fígado, o rim, o baço, teria a consistência de água. E o osso, né? Que é a coisa mais densa que nós temos no corpo. Isso é um conceito que os radiologistas, quem vai fazer radiologia, vai trabalhar pro resto da vida com isso. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre a diferença entre o trauma penetrante e o trauma fechado. Então, o divisor de águas é a integridade da pele. Se a integridade da pele tivesse sido vencida, o trauma passou a ser um trauma penetrante. Né? E o que é isso? A cavitação. A cavitação é o seguinte, é um fenômeno que ocorre, né? Pode ocorrer tanto nos traumatismos penetrantes quanto nos traumatismos contusos, que diz que quando você aplica uma força a uma determinada parte do corpo, dependendo de como aquela força tenha sido aplicada, você vai ter deslocamento de tecido. Né? Então, no traumatismo penetrante, você tem uma grande quantidade de energia agregada aqui nesse projetil, mas ela se transmite ao corpo humano numa superfície muito pequena, é a pontinha do fuzil. Né? Então, aquilo vai entrar e vai rasgar, como se fosse uma agulha, né? Entrou. É diferente de você pegar um taco de beisebol e dar uma paulada na barriga de alguém. Com certeza você vai criar uma cavidade também. Quando aquele taco bater na barriga de alguém, ele vai empurrar tudo para dentro, né? E depois, quando aquela força tiver acabado de ser exercida, a tendência é que os tecidos voltem à sua posição de origem. Então, no projetil acontece mais ou menos a mesma coisa. Quando ela entra, a onda de choque, né, pela transmissão de força desse projetil para os tecidos, cria uma neocavidade. Tá vendo aqui, ó? Faz uma neocavidade. Tem aqui o trajeto da destruição que ele está arrastando, está criando uma cavidade permanente, porque aquilo tudo vai desaparecer. Quando o projetil sair, vai carregar aquele tecido todo com ele. E essa cavidade extra aqui, que foi causada pelo deslocamento, ela se cria naquele momento, depois que aquela energia foi embora, ela volta. Qual é a importância disso? Às vezes, essa neocavidade ela é tão grande, tão intensa, que ela causa trauma também. A pessoa toma um tiro de fuzil justaposto à coluna vertebral, às vezes o deslocamento da onda de choque dá aquela expandida dos tecidos, é o suficiente para lesar a coluna medular, o canal medular do paciente. Você olha na ressonância, fala, pô, não tem fragmento, não tem nada aqui, mas o cara não consegue andar. Por quê? Porque aquela expansão arrebentou as fibras no canal medular, quando volta você não enxerga bem direito pela tomografia. Parece que está tudo intacto, não tem cananículo de osso no canal, não tem nada, mas no entanto o extrato está feito. Né? E depois que ela sai, ó, fica aqui só a cavidade permanente, que foi oriunda pelo tecido que foi destruído no caminho diretamente oposto ao projetil. Então, durante o trauma é formada uma cavidade que pode ser temporária, os traumatismos contusos, isso geralmente é verdade, ou permanente. No traumatismo penetrante, essa cavidade tende a ser permanente. Isso também engana muito, né? Que você pega o cara na rua, baleado, você tira a camisa dele, você vê o furinho. Você vê o furinho aqui, vê o furo sair atrás, fala, pô, entrou e saiu. Né? Mas você não tem noção do que aquilo representa internamente para ele. Até onde aquilo dilatou, tirou o rim do lugar, arrebentou o pedículo hepático. Você não sabe, né? Só vai descobrir no hospital. Então aqui, mais uma vez, é o mesmo mecanismo, né? Tá vendo? A bala vai entrando, vai dissipando energia, a onda de choque vai criando a neocavidade. Ainda tem algumas nuances, por exemplo, os projetis, geralmente eles entram no corpo, a não ser que eles tenham uma energia muito, muito grande e tenham um design específico para transfixar, acontece isso aqui, ó. Ele entra, ele sofre aquele primeiro impacto, ele deforma e ele começa a rodar dentro do organismo da pessoa. E esse efeito de rolamento, né, que a gente pode dizer assim, a partir do momento que vai mudando o eixo da bala, olha só, a cavidade vai aumentando também. Ela encontra o seu ápice quando ela está perpendicular ao trajeto de entrada dela. Né? Então, quando a gente trata de traumatismo penetrante, a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, qual foi o agente, né? Se for uma arma de fogo ou uma arma branca. A arma de fogo são acidentes com grande intensidade, né? Grande energia. E a arma branca geralmente não. Baixa energia versus grande energia, isso. Quanto maior a quantidade de energia, aquela história, maior é o estrago. Então
Então a gente tem que levar em consideração sempre a velocidade do projetil, o calibre e o design do projetil. Tem balas, já ouviram falar na munição Dum-Dum? Bala Dum-Dum? Ela é uma bala que ela é oca na ponta e ela é cortada, bem na ponta. Então, para quê? Quando aquele projetil bate na pele da pessoa, ela abre como se fosse uma flor e vai arrastando o que tiver pela frente. Então, a bala foi especialmente desenvolvida para causar mais dano. É diferente da munição que as pessoas usam na guerra, né? A famosa 9mm Parabellum para a guerra. Ela é toda jaquetada, com uma jaqueta de aço. Então, quando ela entra, o aço mantém a conformidade do projetil e impede essa deformação que aumenta o estrago interno. Aí vocês vão falar assim, pô, mas então o pessoal vai para a guerra com uma noção boa, né? Que é para matar menos. Não é. O cara toma um tiro desse, ele não vai morrer imediatamente no campo de batalha. Então o que acontece? Ele cai. Aí 2 companheiros dele vão ter que sair da linha de tiro para poder arrastar o cara para trás. Então com um tiro, ele tirou 3 de combate. É isso que eles querem. Entendeu? Bom, traumatismos fechados aqui. Vamos falar especificamente sobre colisão de veículos, né? Que eu acho que é o mais importante, das coisas que a gente pode evitar, né? Se vocês saírem daqui com alguma noção, se eu pudesse me passar alguma mensagem, eu gostaria que fosse essa. Porque acidente de violência interpessoal, infelizmente, eu posso fazer pouca coisa. Eu não acredito que nenhum de vocês ande armado aqui, né, no dia a dia. Mas dirigir carro, com certeza, a grande maioria dirige. Então, sempre que a gente for ver um acidente de trânsito, a gente tem que lembrar aquela coisa que a gente falou mais cedo. Ocorrem sempre 3 colisões, né? Então, a primeira é o veículo automotor contra o anteparo, a segunda é o corpo do motorista contra o interior do veículo, e a terceira são os órgãos internos do motorista contra a parte do próprio corpo dele. Pode ser o coração contra o externo, o fígado contra o baço e por aí vai, né? Então, as 3 fases da colisão. Isso é muito importante para você, quando você for estudar isso mais a fundo, você vê que você tem determinadas medidas que você pode tomar em cada fase desse processo, poder aliviar a extensão do dano, né? Então, veículo versus objeto, ocupante versus veículo e órgãos internos versus o arcabouço de esqueleto da pessoa, né? Então, olha só alguns pequenos exemplos aqui do que acontece com a pessoa quando ela sofre uma colisão frontal dessa. A nossa expectativa, né, a nossa reação natural, quando a gente vê que vai bater no muro, vai bater num carro, vai bater alguma coisa, é o quê? Você se trava todo, prende a respiração e espera a pancada. Aí ela vem, pum, bateu. Está sem cinto de segurança. O corpo vem aqui a 90 km por hora, bate contra o volante, o pulmão está cheio de ar, ele estoura que nem um saco de papel. Pum, barotrauma. Aí daqui a 5 minutos na cena, você saiu do carro, abriu a porta do carro. Daqui a pouco, quando o bombeiro chega, você fala assim, estou com falta de ar. Vai tomar um tubo, vai tomar um dreno de tórax na rua, que não é agradável, né? Ou então acontece isso aqui, ó, bateu, né? Aumentou a pressão intraabdominal de maneira tal que a pressão intraabdominal foi capaz de romper o diafragma, que não é um músculo muito grosso, né? O diafragma tem em torno aí de 4 milímetros, não é nada, isso é meio centímetro. Então não precisa de muita coisa para arrebentar com o diafragma. Aqui o cara tem uma hérnia diafragmática com conteúdo abdominal dentro do tórax. Também é bastante comum em acidentes automobilísticos, colisões, desculpe. E aqui, a que eu costumo até ver com uma certa frequência também, porque eu faço cardiologia, é a contusão miocárdica, né? A pessoa bateu com o coração contra o externo, esmagou aqui o coração. O coração é um músculo como outro qualquer. Quem já tomou um tostão na perna sabe que aquilo dói, né? E o tostão é baixa energia. 90 km por hora do coração contra o externo é muita energia. Então a pessoa tem contusão miocárdica, pode ter ruptura do músculo, pode ter insuficiência aórtica aguda, né? Porque o coração também, ele comprime a aorta, o fluxo de sangue que desce, em vez de descer, sobe. Aí sobe aquela golfada de sangue, aquele jato, que encontra uma válvula aórtica aqui tentando ejetar sangue, ela arregaça o anel da válvula, o cara, além de tudo, ainda vai ter que passar por uma cirurgia cardíaca para trocar a válvula. Isso também acontece com frequência, né? E falar aqui bem rapidamente sobre a importância desses dispositivos de segurança no interior do carro, que tem como objetivo maior manter a pessoa dentro do carro, né? Porque se você for ejetado para fora do veículo, a sua chance de morrer aumenta em 6 vezes. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa que tenha sido ejetada para fora do veículo sobreviver. Alguns poucos estavam vivos ainda quando a gente chegou, mas o desenrolar da história é sempre nebuloso.
né? Então, sempre utilizar o cinto de segurança, até mesmo no banco traseiro, né? Pode parecer bobagem, falar, não, utilizar o cinto de segurança no banco traseiro é tão importante quanto utilizar no banco da frente. Eu vim de táxi para cá agora, botei o cinto no banco de trás do táxi, botei o cinto. O cara olhou para mim como se eu fosse de São Paulo, né? Mas fazer o quê? É melhor ser de São Paulo do que morrer no acidente de trânsito aqui na zona sul do Rio. Então, esses dispositivos de segurança, eles têm que ser usados corretamente. Se você usar eles de maneira incorreta, eles podem lesar mais do que ajudar. Então, qual é a maneira correta de usar o cinto de segurança? É o cinto de 3 pontas, com a parte abdominal dele aqui, logo abaixo da espinha ilíaca anterior superior, e com a parte torácica bem longe do pescoço, né? Não é para usar aqui próximo do pescoço, porque ainda vai enforcar o cara na hora da batida. Tem aquela regulagem da coluna, que a gente deve sempre procurar regular para manter o cinto longe do pescoço. Então aqui um exemplo, ó, o cinto de segurança passando longe da espinha ilíaca anterior superior, olha lá, vai lesar vai causar uma laceração no intestino delgado, né? Pode romper vasos nessa região, tronco celíaco, etc. Ou então uma coisa que era comum antigamente, quando eu era criança, eu me lembro, bom, quando eu era criança a gente nem usava cinto de segurança, mas os carros só vinham com cinto abdominal. Então o cara fazia esse efeito canivete, né? Ele, mesmo assim, ele ia com a cabeça no volante, não ajudava quase nada, só evitava da pessoa ser ejetada para fora do veículo, né? E quanto ao airbag, vamos ver aqui um filminho que mostra a diferença que o airbag faz para uma vítima de acidente. Olha só, o primeiro caso sem airbag, olha a deformação do volante, olha lá. Agora o segundo com airbag e cinto de segurança, ó. A cabeça do cara quase não mexeu. Esse aqui deu uma pancada no volante, ainda bateu no banco atrás, mais uma vez. Olha lá. Olha o volante. Quem vocês acham que tem mais chance de sobreviver? O de cima ou o de baixo? O de baixo, com certeza. O de baixo vai abrir a porta e vai sair para fora do carro meio zonzo, mas vai sair do carro. Agora, se o de baixo não tivesse usando cinto de segurança, o airbag teria sido deletério para ele. Por quê? Porque ele ia deslocar a cabeça a 90 km por hora, contra o airbag que está inflando a 300 e tal. Um airbag, ele infla completamente em 500 milissegundos, mais ou menos. Isso é aproximadamente o tempo da diástole de uma batida do coração. Olha a velocidade com que ele infla. Já está inflado. Antes mesmo da cabeça dele começar a se deslocar para frente, o airbag está cheio. Bom, então os principais tipos de colisão automotiva são o impacto frontal, traseiro, lateral, rotacional e a capotagem. O que a gente vê no dia a dia são mesclados disso tudo. É difícil você ver um impacto frontal puro. Esse é o cara que está bêbado e dorme no volante e vai com tudo no muro. Isso aí até acontece com uma certa frequência. O traseiro também, o cara que vem, mas os traseiros geralmente são de baixa intensidade, né? Porque o cara vem distraído, trocando a estação do rádio, não vê que o paciente aí, o carro da frente parou e pum, entrou na traseira dele. O lateral são, junto com a capotagem, né, são os mais graves. Porque você vai mostrar aqui, várias lesões ocorrem pelo impacto lateral. O que acontece? No impacto frontal, no impacto traseiro, você tem muito veículo entre a energia, o ponto de impacto e o motorista, né? Os carros hoje em dia eles são feitos para quebrar. Ele tem vários pontos de quebra. Por quê? Cada ponto de quebra daquele são zonas de amortecimento. Eu sempre não tinha capacidade de entender isso, até que um dia me fizeram uma experiência prática. Eu falo, mas o que adianta o carro ser desenvolvido para deformar? No que isso vai proteger o cara? Aí disseram para mim assim, você pega uma caixa de papelão, daquelas caixas de sapato dura, bota na barriga e anda contra a parede com ela. Pum, aí você vai sentir o papelão duro, transmitiu muita energia para sua barriga. Agora você pega uma caixa feita de papel vagabundo, você, antes de você bater na parede, ela vai amassando, então você sente que dá aquela parada mais suave, né? E o carro foi feito para deformar justamente por isso. É um pensamento antagônico que se tinha há 30 anos atrás, que os carros eram feitos que nem tanque de guerra. Vou construir um carro que é todo duro, não sei o que isso vai resolver. Não.
resolve nada. Ele não vai absorver energia, vai continuar transmitindo energia para você e você vai continuar batendo com a cara no painel. Né? Então, pelo fato nas colisões laterais, o que separa você do outro veículo é uma porta, né? Esses impactos eles tendem a ser muito mais graves do que uma colisão frontal, uma colisão traseira. E a capotagem é a mega-sena, né? Tudo pode acontecer. É como se fosse uma máquina de lavar roupa, e você é a roupa. Né? Você está lá dentro, está rodando, pode acontecer de tudo. Né? Então, o impacto frontal, geralmente você tem na pessoa. Isso aqui sempre é gente sem cinto. Tá? Com cinto, nada disso se aplica. Muito pouco. Você tem dois caminhos que a vítima pode percorrer, de acordo com o tamanho dela, a maneira com que ela senta no banco. Ela pode vir por cima e sobre o volante, ou ela pode vir por debaixo do volante. Né? Então, sobre o volante, o que a gente pode ter aqui? Pode ter TCE, né? Trauma de face, flail chest, bateu com o volante no tórax, contusão miocárdica, lesões abdominais diversas. E por debaixo, você tem tudo isso e mais algumas coisas. Você pode continuar tendo trauma de face, lesão de joelho, que quando você tem uma fratura de patela, uma coisa dessa, você tem que estar sempre preocupado com a artéria poplítea que passa ali embaixo. Né? Lesão da artéria poplítea. Isso pode, daqui a 3, 4 horas, fazer uma síndrome compartimental e o cara perder a perna. Né? Então isso é importante falar para ele, eu acho que tem fratura de patela aí, manda os caras lá verem como é que está a artéria poplítea, porque isso pode salvar a perna do cidadão. Né? Tem, quando o cara desliza por baixo, geralmente ele sofre o impacto do joelho no painel. Né? Dependendo do nível do impacto, ele pode fraturar o fêmur, pode fraturar o acetábulo na pelve, ou pode até fraturar a tíbia. Né? De repente ele levantou um pouco mais o joelho para esperar a pancada e quebra a tíbia. Né? E lesões na pelve, né? Lesões de acetábulo, tórax, abdômen, bexiga. Bexiga é uma coisa super comum em acidente de carro, de arrebentar, como o Dr. Edson mesmo colocou aqui. O cara bebeu, né, tá com a bexiga cheia, aí a bexiga vem a 90 km por hora. Também é um músculo que não vale nada, vai arrebentar. Né? Aqui impacto traseiro. Né? O veículo é atingido por um objeto mais veloz na parte traseira, gerando aceleração. Então você tem dois momentos do impacto. O primeiro momento que sofre o impacto, o carro ele é deslocado para frente. Né? A cabeça, que tem um centro de gravidade da cabeça, ele é superior e anterior ao ponto de fixação do crânio na coluna, né? No forame magnum aqui. Então o que acontece? Ela tende a se deslocar para trás, né? Porque o torso está movendo para frente, a cabeça vai girar para trás e para o lado. Então isso aqui geralmente é que quebrava o pescoço antigamente, né? dos pacientes que eram acometidos por uma colisão traseira. Hoje em dia, você tem aquele recosto de cabeça, né? Aquele suporte de cabeça, que ele existe justamente para isso. Então ele tem que ser regulado, né? Se você sentar no carro, você regula ele, para que ele segure o impacto. Numa eventualidade dessa, você no máximo vai alinhar a coluna cervical com o resto da coluna torácica. Né? Você nunca vai conseguir botar a cabeça para trás, fazer aquela lesão de chicote. Né? E o segundo momento é quando essa inércia passa, né? Esse primeiro momento aqui, e a cabeça volta para frente. Aí, sem cinto de segurança, pum, painel. Aí no painel pode acontecer diversas coisas. Se ele bater retinho, ele só comprime aqui na junção da cervical com a torácica. Aí ele pode ficar paraplégico. Né? Se ele der azar, ele bater em ângulo, aí ele pode ficar tetraplégico. Né? Pegar abaixo, se pegar de C1, C2, C3, geralmente ele morre. Porque pega as raízes do frênio, do nervo frênico, e nem todo mundo é o Christopher Reeve, que vai durar aí 5 anos com terapia intensiva, com respirador na cadeira de rodas, fisioterapeuta 24 horas. Então, esse paciente aqui, geralmente, ele em 1 semana, 2 semanas, o Dr. Spielman pode até dizer isso melhor do que eu, ele infecta no CTI, não sei o que, a perspectiva é péssima. Né? E também a lesão do cérebro. Né? O cérebro vem aqui a 90 km por hora e bate contra o crânio. Aí dá uma contusão local aqui, e o que acontece? Nesse deslocamento ele ainda rompeu os vasos epidurais, que estavam presos na calota. Então ele vai sangrar atrás, bateu, fez uma contusão na frente, tem tudo para dar errado. Né? Aqui as lesões do impacto lateral, como a gente falou, é só a porta que separa o paciente do impacto. Hoje em dia, a indústria automobilística tende a colocar barras de aço nas portas, né, airbag lateral, para poder amortecer um pouco essa troca de energia, mas olha só, as coisas mais comuns que ocorrem são fraturas de arco costal, né, aquela lesão do pescoço, conforme eu tinha dito, ó, como o centro é anterior
e superior ao ponto de fixação, quando você bate, a tendência é girar a cabeça para o local do impacto. O seu tórax está indo para lá, né, a batida foi do quadro para mim, o tórax meu está indo para lá, a cabeça vai rodar para cá. E aí pode lesionar a coluna em chicote. E fratura de clavícula, isso aqui eu já vi algumas vezes. Não, eu olho assim, na ambulância eu olhava para o carro com a porta do motorista toda enfiada. Aí eu olhava para o cara estava lá segurando o braço. O braço esquerdo estava lá segurando. E fratura de acetábulo. Então, outros fatos, né? A colisão rotacional é um híbrido entre as colisões frontal e lateral, quer dizer, pega o carro de lado, ele roda, né? E durante uma capotagem o corpo sofre agressões de todos os ângulos. Você está ali, se você estiver sem cinto no meio de uma capotagem, mas vamos ver aqui o que acontece com um bonequinho daqueles de teste, né? Numa colisão frontal, né? Ele gira uma cambalhota dentro do carro. E uma ejeção no interior do veículo aumenta o risco de morte, e só faltou um C aqui, em 6 vezes. Então, eu trouxe aqui uns videozinhos pra gente, tá acabando, só para descontrair um pouco. Pode ver que são velocidades pequenas, né? Relativamente pequenas. A gente está acostumado a andar 100, 110, na linha vermelha, linha amarela. Ó, são impactos a 55, 38 a 40 km por hora. Porque ninguém bate a 100 km por hora. Quem bate a 100 km por hora é o bêbado que dormiu no volante. Esse vai bater. A pessoa normal, quando vê que vai bater, pisa no freio. E essa pisada no freio já é o suficiente para dar uma amortecida naquela velocidade. Ela cai de 100 para 50, né? De 100 para 40. E esses impactos ocorrem nessas velocidades. Aquele estrago que você vê nos carros são velocidades desse porte, 50, 40 km por hora. Até que a indústria testa nessa faixa de intensidade. Então vamos ver aqui o primeiro vídeo. É uma mulher com 2 filhos. Tem um filhinho pequeno no banco da frente que está conversando com o irmãozinho no banco de trás. Perto de casa, não precisa botar cinto, estamos chegando. Né? 80% dos acidentes ocorrem a menos de 2 km de casa. Então está tudo bem. Então, tá lá. Uma Dodge Caravan. 34 milhas por hora a 55. Olha lá. Ainda contra um anteparo que se deformou. O anteparo absorveu energia. Olha lá. O anteparo vai absorver energia. O garotinho que estava no banco de trás agora está falando com a mãe aqui na frente. Está se despedindo dela. A perninha, girando a cambalhota. E ele foi com a cabeça no para-brisa. Ele está lá, ó, girando a cambalhota dele. Parece engraçado, não parece? Pois é, mas ali ó, é o filho de alguém, é o irmão de alguém. O pai está trabalhando, daqui a pouco ele vai receber aquele telefonema do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, aqui é o doutor fulano do Corpo de Bombeiros. Agora me conta uma coisa, você acha que esse garoto de short amarelo tem chance de sobreviver? Nenhuma, né? Um garotinho de camisa vermelha vai ficar mal no hospital um tempo, vai morrer também. A mãe sobrevive para se matar um ano depois, já vai cometer suicídio. Então, esse segundo vídeo aqui mostra bem o que acontece com um hábito comum nosso aqui, mas que é inadmissível, impensável em outros países, que é uma criança no colo da mãe no banco da frente. Pô, eu devo ter ido no colo da minha mãe no banco da frente inúmeras vezes para vários lugares, não morri por sorte. Né? Mas, em países desenvolvidos, a criança sai da maternidade, ela sai embalada, parece aquele sushizinho que vem enrolado na folha de alga, de alga marinha, ela vem enrolada naquilo, dentro de uma cadeirinha, dentro de uma cadeira de criança no banco de trás. Né? Ela vem feita um pacotinho mesmo. Agora olha só o que acontece.
Essa eu acho que nem a mãe sobrevive. E essa é a nossa realidade, né? Carro sem airbag. E o último aqui é uma coisa que acontece corriqueiramente, né? O pessoal tem uma Ranger, uma Dodge Ram, pô, vamos não sei aonde, aí sobe aquela galera na capota. Vambora, todo mundo calibrado já tá anestesiado, vambora. Aí o cara tá lá na Fernandetiba, vem lá, vem devagar, aproveitar a praia, vem a 50 km por hora, que nem esse caso aqui. Aí atravessou um cachorro, o cara deu aquela guinada. Quem está na caçamba vai dar um passeio. Ó, vem o pessoal na caçamba. Parece que não foi tão grave assim, né? Que nem o Ayrton Senna. Todo mundo achou que ele ia tirar o volante e levantar do carro. Eu também. Olha o pescoço do de azul. O mais pesado ficou dentro do carro, né? Os mais leves foram arremessados. Isso aqui recentemente aconteceu com um policial militar do BOP, lá em Niterói. Você tem uma colisão lateral, né? Você vê que, na verdade, eu não achei nenhum vídeo bom de colisão lateral, mas olha só a deformação do carro. Imagina o que ia acontecer com as pessoas que estivessem no banco de trás desse carro aqui. Olha lá vai o bonequinho de azul de novo. O pessoal da polícia, né, tem o hábito de... Eu estava lá no Seguro outro dia, olhando o carro dos caras, do Core. Compraram uma S10, cabine dupla, não sei o que, aberta atrás. E nego pula no banco de trás e vai, todo mundo de fuzil na mão, não sei o que. E há pouco tempo atrás no BOP, os caras foram para dar um apoio lá em Niterói, alguma coisa. E aí o nego vai naquela adrenalina, vai a 110, 120, quando o cara entrou na rampa para descer da ponte, ele deu uma guinada, foi desviado de alguma coisa, pum, ejetou o policial do BOP. O policial do BOP não só foi ejetado para fora do veículo, na velocidade que o veículo estava, como ele ainda passou por cima da mureta e caiu de cima do viaduto, né? Morreu no chão. Então, fazer algumas considerações finais só. O motorista que consome álcool e dirige, ele sofrerá uma colisão automobilística, é certo. Em algum ponto da vida dele, ele vai sofrer um acidente. Pode ser um acidente bobo, pode ser um acidente fatal. Pode ser quando ele tiver 25 anos, pode ser quando ele tiver 60. Se ele tem o hábito de beber e dirigir com frequência, ele está jogando na loto todo dia. E é uma loto que você só precisa acertar 2 números para ganhar, né? Então ele vai ganhar. Cedo ou tarde ele vai acertar. E o motorista que corre em alta velocidade, ele vai morrer. Né? O cara que corre vai morrer. Então quem bebe bate, quem corre morre. Né? Durante uma colisão automobilística. Mas é simples assim. Tem que ser coisas desse gênero. E a prevenção é sempre a melhor maneira de lidar com o trauma. Né? Se você fizer, vamos sair para beber? Vamos sair para beber. Quem é que vai dirigir hoje? É fulano. Bom, fulano tem o prazer de dirigir de volta para casa, levar os amigos bêbados de volta para casa em segurança, e ainda vai ficar sóbrio para poder rir do que aconteceu. Né? Vai mostrar, pô, fulano, você vomitou em cima de ciclano, pegou uma baranga, não sei o quê. Ainda tem essa vantagem. Né? Não vale a pena você arriscar-se dessa forma por nada. Não vale a pena. Eu vejo isso todo dia. Né?
esse telefonema, a pior coisa que pode acontecer para qualquer um de nós é dar esse telefonema. Ligar para a mãe de alguém, recentemente a gente foi buscar uma menina na Rio Santos, que o motorista morreu e as 2 irmãs sobreviveram, mas uma ficou em coma no Rio Mar quase 4 semanas, acordou bem, mas esse telefonema é realmente a coisa mais difícil que você pode fazer, é dizer para alguém que está em casa, vendo Fantástico, que olha, sua filha sofreu um acidente, ela está em coma e foi para o Miguel Couto. Né? E você deve ir lá para providenciar o que seja melhor para ela. Então, é isso aí que eu tinha a dizer para vocês, né? Pensem nisso, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever para o meu e-mail que eu respondo. Um abraço.